Boa noite a todos. Boa noite. Os meus votos, irmãos e irmãs, de muita paz. Muita paz. Eu gostaria de agradecer a direção desta casa pelo renovado convite que me fez e que muito me honra. Eu trago aos senhores e às senhoras um tema para reflexão, creio, da mais alta beleza ética, moral e espiritual, de um fato ocorrido na história universal, talvez o fato que dividiu o mundo antes de Cristo e depois de Cristo. Eu vos trago a história de Simão, o Cirineu, o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz da vergonha, e os reflexos do ensinamento deste episódio trágico e triste que foi a crucificação de Jesus. Simão Cirineu, um homem forte, vinha do trabalho, do campo, porque no sábado era sexta-feira, no sábado era a festa judaica, e se depara com a procissão de tortura, de sofrimento daquele que veio ao mundo por nós, para nos ensinar a mais bela lição de amor. E no percurso daqueles 500 metros que ia do pretório romano, onde Jesus foi julgado, até o Monte Calvário, carregando uma cruz de 65 quilos, Jesus açoitado, coroado de espinhos, destruído fisicamente, carregava a cruz e ele tomba. E passa Simão o Cirineu e o soldado romano grita: vem ajudar o condenado. E Simão inicialmente se nega. Ele diz: não posso, estou com pressa. E o soldado brande o chicote e diz: ajuda o condenado, senão tu serás o próximo crucificado. E Simão vai e ajuda Jesus, e percorre grande parte do trajeto, e ao final ele pede desculpas, pede perdão e diz: mestre, eu sei que tu estás inocente, mas eu estou com pressa. Eu tenho uma filha em casa, muda e cega. E Jesus, com o pouco de forças que lhe restava, ele diz, num aceno de ternura, a Simão o Cirineu: Simão, guarda a fé. O bem que fizeres será uma luz no
no teu caminho. E Jesus prossegue, e os soldados levam a crucificação hedionda, a tortura horripilante, e Simão vai para casa. E ao chegar em casa, aquela luz que Jesus havia lhe dito, o bem que fizeres é uma luz no caminho. Ao chegar em casa, a filha, cega e muda, grita o nome do pai e diz: Pai, uma luz invadiu o meu corpo, os meus olhos, eu enxergo, eu ouço, e abraça o pai. Simão foi forçado a ajudar Jesus. Ele foi obrigado, sob pena de ser preso e torturado, mas ajudou Jesus e teve a recompensa. Assim, meus irmãos e irmãs, eu vos afirmo com toda a humildade, trazendo o raciocínio e a reflexão desse fato histórico em vossas vidas, nós temos que ser, em muitas ocasiões, um pouco ou totalmente Simão Sirineu. Nós temos que ajudar as criaturas a levar a sua cruz. Quem são essas criaturas, meus caros irmãos e irmãs? Essas criaturas nós temos em casa, nós temos no trabalho, nós temos nas relações sociais. É um pai, é uma mãe, é um parente, é um irmão, é uma irmã nas relações de trabalho. A grande lição do Cristo crucificado foi neste episódio, porque Jesus era puro amor e caridade. E ele nos ensina, com esse episódio de Simão Sirineu, que nós temos que ajudar a cruz, entre aspas, daquela pessoa que está ao nosso lado. É o esposo, é a esposa, é a companheira, o companheiro, é o filho, é a filha, é o neto, é a neta. As situações as mais diversas, todos nós temos em todas as famílias. E nós passamos ao largo. Uns dão as costas, outros ignoram, outros ficam indiferentes e não ajudam. Meus irmãos, viver é servir e não servir-se. Eu gostaria de contar rapidamente a vocês uma visita que fiz no Museu Fisi-Contini, nos Jardins Fisi-Contini, na cidade de Turim, na velha Itália. Lá, um grande escultor, glória da Renascença italiana, Leonardo Bistolfi, esculpiu um globo terrestre, uma estátua em forma de globo terrestre. E esse globo pesava sobre os ombros de vários personagens: um soldado em atitude marcial, uma dona de casa, um estudante, um casal e um operário, um agricultor, e vergava as criaturas. E uma frase que, traduzida do italiano, dizia o seguinte: todas as idades e todas as condições da vida humana carregam a sua cruz, embora sem vê-la. Somos nós, somos todos nós. Nós carregamos a cruz
dos nossos erros, dos nossos equívocos, dos nossos defeitos, das nossas falhas. Esta é a cruz que nós carregamos, das paixões, das emoções descontroladas. É a cruz que nós carregamos, porque assim como nós necessitamos ajudar, um dia nós seremos também auxiliados, porque nós somos eternos pedintes a Deus pelas nossas falhas, pelos nossos equívocos. Amigos e amigas, na velha Grécia, Sócrates tem uma frase imortal que nos dá um caminho para nós prosseguirmos na jornada da vida, ajudando as pessoas e compreendendo os fatos da nossa vida. Conhece-te a ti mesmo. Eu me atrevo e ouso, com respeito, dizer a todos vocês que nós necessitamos nos conhecer. Nós temos que deixar de olhar para o lado e para os outros e olhar para dentro de nós mesmos. Ter a humildade de reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, onde nós podemos melhorar. Nós temos que apontar menos o dedo, exigir menos e compreender muito mais. Esta é a tarefa da evolução que Kardec, na sua obra imortal, deixou para todos nós. Viver é evoluir, não estacionar, muito menos regredir. Viver é se reconhecer. Nós temos que procurar o endereço de nós mesmos. Às vezes, nós estamos perdidos, não nos encontramos na vida, por uma série de injunções, por uma série de situações, de ordem pessoal, familiar, material. É o emprego, é o sofrimento, são os sentimentos. Isto tudo ocorre em nossas vidas, as decepções, as desilusões. E nós temos que compreender tudo isso e procurar ver o lado da nossa evolução, da melhoria, porque nós não viemos aqui apenas para sofrer e ver o lado amargo e negativo da vida. Podem ter a certeza que tudo, mas tudo mesmo passará. E não existe uma noite de tempestade, não existe um dia de temporal, um dia escuro, sombrio, que a alvorada, o alvorecer não surja. E assim é a nossa vida. Acredite, irmãos, que rogar a Deus, pedir a Deus, Ele nos atende na medida em que nós possamos, antes de ser atendidos, estender a mão, erguer o caído, reerguê-lo e não abandonar nunca, e não desistir nunca. Eu agradeço a atenção de vocês e me despeço dizendo que lá, há 21 séculos atrás, Jesus, na cruz, nos deixou, naquele momento de suprema desventura, Ele deixou para nós um ensinamento extraordinário, que foi o de suportar aquela dor infinita por amor
maturidade. E nós que não suportamos e não aguentamos e brigamos e criamos traumas, dramas, brigas, discussões estéreis por coisas de soberba importância, por coisas de pouco valor. Vamos nos olhar para dentro e procurar na estrada do coração, no caminho da nossa alma, vamos encontrar um sol radioso de luz, e que essa luz, que são as nossas atitudes no caminho do bem, que ela seja a nossa direção na evolução a caminho